Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje é sobre o perdão. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 3:7. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando hoje pela manhã o Senhor falando sobre o perdão, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu ontem para vocês entenderem. Eu vou até contar um testemunho aqui. Ontem o Senhor falou sobre a constância, né? Lembrando que o Senhor falou de algo que a gente, né? Que a gente tem deixado faltar com Ele, né? Ele me lembrou de algo que eu não tenho feito e falou ontem sobre a constância da gente permanecer, perseverar, da gente ser fiel a Ele, da gente não desistir mesmo nas aflições, manter a perseverança. E quando o Senhor falou isso, Ele não deu direção nenhuma pra gente fazer algo. Pelo menos para mim, Ele falou da constância, manter o que eu já estou fazendo e voltar a fazer o que eu não tinha feito, que eu parei. Então, quando foi, né, o dia, o Senhor falou bastante comigo sobre as promessas. E quando o Senhor fala de promessa, necessariamente a promessa já está pronta. Ele só vai nos mostrar, Ele vai nos preparar para a gente receber a promessa, para a gente estar preparada. E ontem eu tive certeza que eu ainda não estou preparada para viver tudo que Ele está me mostrando. E foi quando Ele ontem falando sobre as promessas que Ele tem para mim, o cuidado dele, a dependência, né? Com Ele foi maravilhoso, fiquei impactada, porque falando do 18, né? Ontem foi dia 18, fala dos 10 mandamentos e o novo de Deus. É algo que Ele vai entregar novo pra gente. Então Ele entrega, fala das promessas, falou sobre o que eu tenho vivido. E foi maravilhoso, me trouxe várias revelações e eu fiquei impactada com tudo isso, fiquei muito feliz quando foi à noite, olha a provinha, porque depois que o Senhor ministra nas nossas vidas, Ele dá a prova, é igual uma escola. E toda a prova, lembra de Jó? É tudo com permissão do Senhor, o diabo ele vem, mas com permissão do Senhor. E quando o Senhor me levou a ler esse versículo, falando do perdão, né? E o Senhor me levou a ler esse versículo hoje, eu falei exatamente o que aconteceu comigo. Porque ontem à noite, quando o meu irmão chegou, quem não sabe, o meu irmão, ele tem lidado com o vício da bebida do álcool, né? E a gente tem lutado, né, em oração, tentado ajudar ele, mas a gente sabe que tudo é um processo, quem liberta é só o Senhor, né? Mas a gente tem que orar, né, buscar, tentar ajudar. E aí, a nossa parte a gente tem que fazer, mas quem faz todo o milagre é só o Senhor. Quem liberta mesmo é só Jesus. E aí, quando foi ontem, ele chegou e falando, de manhã ele já tinha falado para mim aonde que eu arrumava tanta paciência, querendo dizer com ele, eu falava, é Jesus, é só Jesus. E quando foi à noite, ele chegou perguntando se tinha janta, tudo, eu vendo que ele tinha bebido um pouco, e eu falei para ele, coisa que eu fazia lá no passado, eu falei para ele assim, olha, você tá bebendo, gastando seu dinheiro tudo com bebida, eu vou pegar o seu dinheiro e vou comprar um presente para mim. E ele falou, pode comprar, porque esses dias eu comprei umas roupas pra ele pela internet, e ele até me deu um presente, tudo, e aí eu falei pra ele assim, mas é porque é melhor gastar comigo do que você ficar gastando bebida, porque você tá fazendo mal pra você mesmo, e isso daí era uma coisa que eu fazia no passado, só que antigamente eu dava dinheiro, eu comprava as coisas pra ele, e aí o que eu pensei na hora, na minha cabeça ali? Eu vou ajudar ele, eu não preciso dar o meu dinheiro pra ele, eu não preciso fazer, o que eu faço pra ajudar ele? Eu vou falar que vou comprar algo pra mim, e eu vou estar deixando ele não vai ter dinheiro para ele gastar na bebida. Olha a minha cabeça, nunca fiz isso de pedir nada para ninguém. Eu nem sei o que é pedir, eu não consigo, porque eu sempre trabalhei de novinha, eu sempre tive dinheiro, então para mim eu não imaginava pedir. Eu até achei estranha essa atitude minha depois, mas aí eu achando que eu tô querendo ajudar ele, né? E ele falou para mim, pode comprar, e na hora eu até comprei ali, a gente conversando tudo, eu comprei. Ainda bem que eu comprei com o meu cartão, não peguei o dinheiro dele na hora. E aí, bom, ele foi dormir, falei, amanhã, tá, beleza. Quando foi aí à noite, ainda eu mostrei pra ele, ele falou assim, é minha cura, viu, Gê? Pensei comigo depois, né? Falei, é cura sua? É nada, é o inimigo querendo pôr doença em mim também, porque eu achando que, né? Aí eu lembrei também do que a minha irmã falou, porque daí é onde vem aquele monte de coisa, onde que a minha irmã falou, né? Um dia pra mim, se você acha que você é Deus, você tá fazendo papel de Deus, você não deixa as pessoas ser tratadas por Deus. Às vezes você acha que porque você tem condição, você vai lá, dá as coisas pra pessoa, achando que vai resolver, e você não é Deus, a pessoa precisa viver o processo dela, e é verdade. E isso, ontem, a hora que eu fazendo aquilo ali com meu irmão, eu não tava
tava dando dinheiro, mas eu tava fazendo o quê? Atrapalhando o processo dele, porque não era eu comprando algo pra mim que ele vai deixar de beber. Não, hoje ele já saiu, entendeu? Não tem nada a ver. E foi quando eu entrei, que eu fechei a porta do quarto, o Espírito Santo falou pra mim: quem mandou você pedir? O Espírito Santo é bem assim, corrige mesmo. E começou a me fazer um mal, tão coisa. Eu falei: Senhor, me perdoa. O Senhor falou assim: as bênçãos virão até você. Você não precisa pedir. E sou eu que cuido de você. Eu falei: Senhor, é verdade. E aí o Senhor começou a me lembrar tudo que ele tinha me falado durante o dia. Do que? E ali mostrou que a minha fé, o que eu estava fazendo? Não estava confiando no Senhor. Lembra da fidelidade? E a primeira coisa que acontece quando a gente desobedece o Senhor é a gente mostrando que a gente não acredita no que ele está falando das promessas, porque não quer dizer que ele falou das promessas vai acontecer agora, porque a gente tem que estar preparada. E aquilo ali mostrou que a minha confiança não estava no Senhor, porque eu estava fazendo o quê? Mostrando, dependendo de quem? Querendo depender do meu irmão? Não, e outra. E eu falei: Senhor, mas não é nesse sentido. E o Senhor, aí na hora eu falei: Senhor, eu errei, porque o que mostrou? Ali eu tinha que ter fé. A fé até do meu irmão ser liberta. Eu não posso querer achar que eu tirando o dinheiro dele, ele vai deixar de beber. Não, quem convence é o Espírito Santo. Ele que vai ter que saber que o Espírito Santo está falando no coração dele. Da mesma forma que o Espírito Santo me incomodou. E o segredo da gente caminhar com o Espírito Santo é isso, que ele nos mostra quando a gente erra. E na hora eu comecei a me sentir tão mal. E eu falei: ai meu Deus, quero pedir perdão para ele. Ele já estava dormindo. E aí eu fui dormir, porque eu já estava cansada, já tinha tido uma noite tribulada. E eu falei: meu Deus, fui dormir, tive um pesadelo de novo. Acordei, passando mal, falando: meu Deus, esse medo não é do Senhor. Comecei a repreender ali, dormi de novo, acordei de manhã com dor de estômago. O Senhor falou: vamos conversar sobre o perdão. E aí o Senhor começou a me lembrar do meu passado, que antigamente a primeira coisa que eu tive que fazer, voltando por início, por isso que a hora que fez eu ler aqui Gênesis, eu falei: ai meu Deus, vou voltar de novo o processo. E é isso que o Senhor faz. Ele, quando a gente erra, a gente se arrepende, pede perdão, e ele vai nos reposiciona de novo. Lembra do posicionamento? Ele nos posiciona de novo e fala: vamos de novo, refaz. É isso que o Senhor faz com a gente. Volta pro caminho. Quem mandou você sair? Volta de novo. Só que aí você não vai para o novo nível. Você vai ter que caminhar de novo, estudar de novo, praticar de novo. Aí ele vai te dar a provinha para depois ser aprovada. Em nome de Jesus eu vou ser aprovada, mas eu fui reprovada. E foi quando o Senhor começou a me lembrar lá do meu início do meu processo, que foi quando eu tive que ficar pedindo perdão para as pessoas, que não era eu que estava errada, eram as pessoas que tinham feito comigo. Mas aí eu tive que fazer. Só que agora, dessa vez, o Senhor falou: então, agora é de dentro para fora, agora é você que fez, agora você vai ter que pedir perdão. Então, nem sempre são só as pessoas que fazem com a gente. Por isso que quando eu tive que pedir perdão para as pessoas, é porque elas tinham feito comigo, mas eu tinha deixado. E agora, eu tinha feito com as pessoas. Com as pessoas não, com o meu irmão. Então eu tive que pedir perdão. E é onde o Senhor me levou a ler aqui, que onde Eva e Adão pecou. Eles tinham o jardim do Éden, só era para eles não comer de uma árvore. E eles foram lá e comer. A serpente veio, deu para Eva e ela fez Adão comer. Ou seja, matou o projeto que Deus tinha. Ou seja, eles tinham um jardim para desfrutar, eles ficaram só com a fruta. Entende? É isso que o banquete, que o diabo dá, ele dá algo, fala algo pra gente, dá algo, lembra? Na mente, dá algo pra gente pra roubar tudo que o Senhor tem, porque o que o Senhor tem é muito mais e a gente fica com a miséria dele, que ele é um miserável e é isso que ele faz. Só que tudo, quando a gente tá caminhando com o Senhor, é igual Jó, é o Senhor que permite a gente ser tentado, mas aí existe a prova. Então foi quando eu fui reprovada, porque aí o Senhor falou pra mim que eu não poderia ter feito isso com meu irmão, e é verdade, porque independente, e não é só eu que vou fazer, eu não tenho esse poder. Eu não sou Jesus. Quem liberta é Jesus. Não tem como. E não adianta eu querer fazer com as minhas mãos. E aí foi quando hoje de manhã o Senhor começou a falar tudo comigo sobre o perdão, me levou a ler aqui, né? Que aí falando aqui de Adão e Eva, você vê, eles pecaram, eles ficaram com vergonha, eles não tinham vergonha. Jesus, aí eles já viram que eles estavam nus, aí eles já começaram a ter vergonha. Porque quando a gente peca, aí a primeira coisa que a gente faz é ter vergonha do Senhor. Foi onde eu falei: Senhor, me perdoa. E a primeira coisa também que eu falei: Senhor, eu não quero perder de ouvir a tua voz. Por favor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Eu vou pedir perdão pro meu irmão. E nisso começou a vir um monte de voz: não, tanta gente já fez isso com você. Aí outra, o seu irmão também. E olha o tanto de coisa que você faz pro seu irmão. Ainda bem que eu não falei pra ninguém. Porque se eu falo pra alguém que às vezes, né, vê tudo que eu faço, vai falar assim: ai, mas você ajuda tanto seu irmão. Ai, o que é R$100? R$100 no profético, na Bíblia, no espiritual fala R$100, o 100 fala de maturidade espiritual, ou seja, a prova que eu estava ali ontem tendo era para ver se eu estava
com maturidade. E ali eu fui reprovada, porque agora eu vou ter que estudar de novo, né? Hoje fala do quê? Hoje é o dia 19, fala dos 10 mandamentos e fala do fruto do Espírito. É onde eu vou ter que praticar de novo, porque ontem eu fui reprovada. E quando chegou hoje de manhã, o Senhor começou a falar comigo, né? Me lembrando lá do início, e o Senhor falou, agora hoje é você que vai pedir perdão. E é assim, quando a gente está iniciando com o Senhor, que Ele já nos libertou, que a gente já está no caminhar, aí vem o perdão de dentro para fora. Por quê? Porque é algo que aconteceu de dentro, viu? Eu já acordei com dor de estômago, ou seja, estava fazendo mal dentro de mim. E assim é o que acontece. O perdão, se a gente não perdoa ou a gente não pede perdão, é o que transforma em doença dentro da gente. Por isso que a gente precisa liberar o perdão, porque quando a gente libera perdão, o Senhor nos cura, Ele nos posiciona de novo, Ele coloca a gente no caminho de novo e fala, vamos lá, vamos de novo. E o Senhor é amoroso, Ele vem, ministra, mostra onde a gente errou, o que a gente fez de errado. Aí ali o Senhor também mostrou que eu preciso o quê? Aumentar a minha fé, porque se eu estou com fé de todas as promessas que o Senhor me deu, eu jamais teria feito isso com o meu irmão, mesmo querendo ajudar ele, eu não ia pedir pro meu irmão, entendeu? Porque aquilo ali mostrou que eu não estou confiando no Senhor, nem dele libertar do meu irmão, e nem que ele vai prover. E ele tem provido tanta coisa, não tem deixado faltar nada para mim, nem sei por que eu fiz aquilo. Eu falei, Senhor, isso não é de mim. Mas é aquilo que o diabo, ele tá vendo o que Deus tá fazendo e ele fala assim, deixa eu ir lá ver se ela tá fiel a você mesmo. E foi aonde, né, que na hora eu não soube falar não pra voz que eu vi aqui. Na hora eu não pensei. E foi aonde eu pedi perdão pro Senhor. E aí depois quando eu fui falar com o meu irmão, eu falei, não, Senhor, eu vou pedir perdão, vou fechar essa brecha. Por isso precisa fechar essa brecha. Só que antes disso, eu tava ouvindo uma coletânea de louvor, de música, né, gospel, e foi quando eu parei ali pra voltar no início de uma música. Eu acho que eu falei, acho que eu ouvi uma música, e aí o Senhor falou na hora pra mim, tá vendo? É isso, você não sabe esperar. Você precisa saber esperar, porque no processo eu tô falando com você. Agora eu estava falando com você e você não estava conseguindo nem ouvir na música, porque através do louvor o Senhor fala com a gente. E foi quando o Senhor falou pra mim, tá vendo? É isso aí, ó, você precisa saber esperar no processo. Porque no processo eu tô falando com você, você já interrompeu e foi lá primeiro. E muitas vezes é aonde o inimigo vem, que ele entra e pega a gente distraída, e aonde ele joga a sementinha, e aonde ele oferece algo e a gente não se atenta à voz do Senhor, e aonde a gente cai. Porque ontem o que eu tinha que ter feito? Falado com o Senhor, eu tô na dependência dele, eu tinha que ter perguntado pro Senhor. Na hora eu não perguntei, fui lá e já fui falando pro meu irmão. Então, né, quando o Senhor falou, e aí quando eu fui falar pro meu irmão do perdão, ele falou pra mim assim, não, você merece. Olha, você merece, tanta coisa que você tem feito. Não, o que é R$100? Eu falei, não mereço não, porque eu desobedeci a Deus. Ele começou a rir. Ele falou, não, lógico que você merece, só tanta coisa que você tá me ajudando. Você sabe que você tá me ajudando a melhorar? E eu falei assim, não, eu não mereço, porque eu desobedeci o Senhor. E o Senhor falou muito claro comigo, porque bênçãos a gente não pede, é Ele quem dá, e Ele traz. E não foi você que falou de me dar, foi eu que te pedi. Aí ele falou assim, não, mas eu vou te contar, eu já vim lá do bar pensando em te dar R$100, você tem feito tanta coisa. Olha, você lavou até meu tênis hoje, falando pra mim. Daí eu falei assim, então, você veio no caminho, mas eu não soube esperar. E o Senhor falou exatamente isso, eu não tô sabendo esperar. E é onde gera a ansiedade, é onde faz a gente retroceder, é onde faz a gente desobedecer ao Senhor. Então agora eu preciso obedecer ao Senhor e eu não posso ficar com o seu dinheiro. Ele falou, eu falei, não paguei com o seu dinheiro. Ele falou, pode ficar com o seu dinheiro. E eu falei, e detalhe, eu já falei com o Senhor lá no quarto, essa roupa eu nem vou ficar comigo, eu vou dar de oferta lá na igreja, vou dar de oferta, consagrando e fechando essa brecha, porque o diabo ele não tem vez sobre a minha vida. Eu nem vou ficar com essa roupa. Foi uma desobediência. Eu falei, nessa que ia se tornar uma maldição, vai virar bênção, porque eu vou abençoar alguém com uma roupa novinha. E ele começou a rir. Eu falei, é sobre a minha vida e sobre a sua. Isso daí tá repreendido. O inimigo não tem vez mais sobre as nossas vidas. E ele falou assim, mas você merece. Eu falei, não, fica tudo bem que eu mereço, mas hoje eu não posso merecer não, porque eu desobedeci o Senhor, eu não tô merecendo. E ele começou a rir. Então, por que eu tô contando isso? Porque o maná é exatamente isso, é o alimento que o Senhor dá no dia pra gente, só que o Senhor ele já dá a provisão no dia que a gente vai precisar viver, e o diabo também dá. Então a gente tem que saber rejeitar o alimento que o diabo tá dando, porque o que o diabo vai dar é para matar o que o Senhor tá dando para nós, entendeu? Então, que você medite, o Espírito Santo fala no seu coração, eu vou fazer uma oração, tá bom? Vamos lá?
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná, Senhor, obrigada porque o Senhor é um Pai que cuida, que ministra, que faz a gente, Senhor, entender que é o Senhor que provê, é o Senhor que é a dependência do Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que liberta, é o Senhor que cura, é o Senhor que faz todas as coisas. E assim, Pai, é a minha oração, que cada um, Pai, que se deparar com esse vídeo, Pai, seja tocado, Senhor, a liberar perdão, a perdoar, Senhor, e a voltar para a posição que o Senhor tem colocado, Pai, e continuar o processo, a viver as promessas, porque o Senhor tem grandes coisas para entregar para nós, Pai. Que nós possamos lembrar, Senhor, como na tua palavra diz aqui, Pai, de Adão e Eva, eles perderam tudo que o Senhor tinha para eles, Pai, eles tinham um jardim para desfrutar de tudo, Pai, e até hoje nós temos vivido isso, Pai, e assim é a minha oração, Pai, da mesma forma que o Senhor me perdoou, Pai, assim é que o Senhor perdoa cada um também, e que cada um possa se posicionar e viver as promessas que o Senhor tem, no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e Deus abençoe sua vida, tchau.